Nós falamos no domingo a respeito da fé. A fé é uma convicção. A fé, ela é uma certeza. A fé, ela é muito mais do que um pensamento positivo, muito mais do que um sentimento de alguma coisa, mas ela é antes um compromisso com o nosso Senhor. E nós vamos então passar a nossa série de mensagens da carta aos Hebreus a uma temática que o autor quis mostrar para aqueles cristãos, que é a temática da fé. Então, ele faz uma introdução do versículo 1 ao versículo 3, falando o que é fé e as consequências dessa fé que foram obtidas através dos antigos. Quem são os antigos? O pessoal do Antigo Testamento. E como essa fé deixou legado para os futuros cristãos. E a gente vai começar então a galeria da fé. Hoje nós vamos falar da fé de Abel, a fé de Noé e a fé de Abel, a fé de Enoque e por último a fé de Noé. Vamos ler então a palavra de Deus. Hebreus 11 a partir do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Pela fé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai, como a gente sempre vem fazendo, Deus, nesses últimos cultos, e especificamente na liturgia de hoje. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor produza fé em nós, uma fé madura, uma fé obediente, uma fé que confia, uma fé que descansa no Senhor. Abençoe a Tua igreja através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a humanidade, ela sempre se deu bem com heróis. Então, o homem, ele sempre procura heróis. Seja os heróis históricos, que já passaram aí pela história da nossa humanidade, sejam heróis mitológicos, Thor, Odin e muitos outros aí, que as mitologias por aí demonstram. Os heróis esportistas, nós estamos agora em tempos de Olimpíadas, e muitas vezes as pessoas fazem referência, né? O herói do Brasil ganhou uma medalha. Então, a humanidade, ela sempre recorre a heróis. E também a gente tem os heróis fictícios, que são os heróis da Marvel, e assim por diante. Mas a palavra de Deus nos mostra como verdadeiros heróis são aqueles que são mais parecidos conosco. E fazem mais o simples do que a gente imagina. E ainda deixa legado. Mas nós não nos enganemos. Pois essas histórias desses heróis, da galeria de heróis da fé, têm o objetivo de evidenciar o Deus que promove a redenção deles. Porque os demais heróis que aqui a gente foi falando e citando, são heróis que têm os seus poderes, mas ficção. E aqui são homens e mulheres simples como nós, pecadores como nós, e deixaram um legado e são chamados de heróis da fé, não por causa deles, porque eles eram quebrados igual a gente, mas porque Deus foi promovendo a redenção da fé dessa galeria. E assim, Deus foi deixando o legado para esses personagens. Vamos lembrar que fé não é pensamento positivo ou estado de crença, como eu já falei. A fé, ela é fidelidade, ela é um compromisso com Deus. E aqui nós falamos de 3 homens que, apesar deles, apesar das suas falhas, apesar de serem homens simples como eu e você, foram homens que demonstraram fidelidade ao Senhor.
Abel, por exemplo, a gente vê os acontecimentos de Abel em Gênesis 4, de 1 a 10. Enoque, um pouquinho depois, Gênesis 5, do versículo 21 a 24. E Noé, que já tem uma história mais detalhes, ele contempla o capítulo 6, 7, 8, 9, 10. Tudo isso é um período patriarcal, ou melhor, pré-patriarcal. Eles vieram antes de Abraão. Então a galeria da fé é repartida nisso. Os primeiros cristãos, antes de Abraão. Aí do versículo 8 em diante até o versículo 22 vai falar dos patriarcas. Do versículo 23 ele vai falar da era de Moisés. E do versículo 30 ele vai falar já dos israelitas. E assim os homens que foram levantados durante a Israel como Estado, como nação. Assim a gente vai aprendendo através da vida desses homens de como a fé é uma certeza. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O tema de hoje é a fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? A gente vive num tempo de crise de fé. A nossa sociedade, ela está muito semelhante ao que o povo aos hebreus está passando. Não sabe se confirma se obedece a uma fé, se eu crio um tipo de cristianismo para mim. É o que a gente tem vivido hoje. Pessoas com crise de fé e que a resposta dessa crise é criar um Cristo para eles. Um Cristo que aceita os meus pecados, um Cristo que é mais flexível, ou pior, o Cristo da religiosidade, o Cristo que ele só é justo, é o Cristo que ele é tão justo, assim, tão justo no sentido, não justo no sentido de justiça, mas justo no sentido de religiosidade, de que a pessoa sai de um extremo para outro extremo, e que também não é uma compreensão verdadeira de Cristo. Um Jesus fariseu. Não é esse o nosso Cristo. Então, qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que vai reconduzir a nossa fé para passarmos por momentos de crise? Sobre os testemunhos dos primeiros crentes, eu quero falar para a igreja como o Senhor desenvolve uma fé que é madura, uma fé que é genuína em nós, através de pessoas quebradas, heróis, mas não da Marvel, não de mitologia, não esportista olímpico, mas heróis iguais a nós, homens e mulheres iguais a nós. Então eu quero falar do testemunho de Abel, testemunho de Enoque, testemunho de Noé, e que como todos, pela fé, desempenharam um testemunho sobre a instrução de Deus. Em primeiro lugar, então, nós aprendemos que os primeiros crentes nos ensinam sobre uma fé que é demonstrada, uma fé que demonstra excelência. Excelência e fidelidade. Versículo 4, falando agora da fé de Abel, começando por ele. Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, excelência, do que Caim. Gênesis 4, de 1 a 10, mostra de como Abel, ele era o irmão de Caim, né, que veio, filho de Adão e Eva, que inclusive lá no versículo 1 fala que Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida, teve Abel e ela falou assim, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Então era o mais velho dela, era aquele que ela via a manifestação de Deus sobre a vida de Abel. E a história continua, a gente percebe que ambos vão entregar uma oferta para Deus, mas no versículo 4, lá de Gênesis, fala que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e o Senhor se agradou, perceba isso aqui, é algo que a gente deixa passar no versículo em Gênesis. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Porque às vezes a gente fala que Deus só se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Aí tem gente que vai mais fundo. Fala que Deus se agradou da oferta de Abel porque foi derramamento de sangue. E o de Caim não tem nada a ver. O texto não fala isso. O texto fala, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. São duas coisas, a pessoa de Abel e de sua oferta. E assim continua. Mas Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Deus não se agradou.
Caim ficou irritado e fechou a cara, versículo 5. Aí ele continua, versículo 7. Aí Deus, vendo como Caim é, e Deus vendo que a oferta de Caim não foi uma oferta de demonstração de fé genuína, mas é como se ele tivesse feito alguma coisa obrigado, Deus vai até ele, não se agrada de Caim e da oferta, vai até Caim e fala para ele, olha, não é verdade que se você fazer o que é certo, você vai ser aceito? Se você fizer as coisas por fé genuína, com motivações genuínas, você não vai ser aceito? Ele continua. Se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O pecado vai te tentar. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Então, ainda que Deus não tivesse se agradado de como Caim era e da oferta dele, Deus ainda auxilia Caim. Fala assim, olha, o pecado está aí te tentando, você está com essa cara fechada, o pecado está aí, a tentação está aí. Se você abrir a porta, você vai pecar, você vai contra a minha vontade. E a gente sabe na história que Caim vai lá, faz um plano, leva Abel para um lugar e mata Abel. Todo porque ciúmes, porque Deus se agradou de Abel e ele era a pessoa que Deus não se agradava. Abel, então ele apresenta um sacrifício feito em excelência, em fidelidade, em obediência. A aprovação de Deus não está na oferta em si, mas na pessoa ofertante, pois foi oferecida por fé. Repito, o texto fala, Deus se agradou de Abel e sua oferta. E não se agradou de Caim e sua oferta. Então aqui mostra que é a pessoa ofertante que Deus se alegra. Se ele ofereceu com fé, se ele creu, se ele fez com excelência. Abel creu na revelação. Ele rejeitou a de Caim, pois não foi movido do mesmo modo. Fidelidade, amados, implica excelência. Entregarmos uma fé com excelência. Se expressa em sinceridade, em compromisso. O primeiro na Bíblia que é reconhecido como justo pela fé foi Abel. É o primeiro em que aqui a galeria, o autor de Hebreus fala que é o primeiro que teve fé, o primeiro que foi justo pela fé. Nós nos parecemos muito mais com Caim, às vezes, do que com o próprio Abel. Não entregando uma fé que é excelente, não fazendo com excelência e não agradando a Deus. E a gente vê, inclusive, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E Abel entendeu isso. E a pessoa dele ofertando, não a oferta em si, mas a pessoa dele, teve essa convicção, vou entregar a Deus algo que é pela fé, porque eu creio nesse Deus. E vou oferecer com excelência a fé a ele. Fidelidade. É a aprovação que Deus teve de Abel. Caim, desleixo. Fé superficial. É algo que desaprovou a Deus. E as consequências a gente vê ao caminho disso. Porque lá em Gênesis 6, 7, ele mostra essa cara fechada e tal, e fala desse ato dele se afastar do pecado, que o pecado está lá, mas ele acaba ouvindo o pecado, mata o irmão. Deus fala que o sangue do irmão está clamando por Deus ali, e aí Caim recebe o seu castigo. E assim a gente sabe de toda a história. Então, pela fé, Abel foi aprovado. Pela fé, excelente. Como identificar, agora aplicando para nós hoje, igreja, como identificar uma fé não genuína que não busca excelência? Como identificar uma fé não genuína que não busca excelência? Primeiro, o desleixo com o ser de Deus. Antes da gente falar do que a gente faz para Deus, a gente vai falar do próprio Deus. É o desleixo com a pessoa de Deus. O desleixo com o fato dele ser santo, dele ser amoroso, dele ter compaixão, o fato dele ser o Pai, o Criador de todas as coisas. Quando a fé começa a ser desleixada, quando a fé começa a não criar responsabilidade, como Caim fez, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? A pessoa acabou desprezando o ser de Deus. Não o vê mais como o Criador, não vê mais como o Todo-Poderoso. Eu vou tratar Deus como eu trato o meu marido. Eu vou tratar Deus como eu trato a minha esposa. Para mim é a mesma pessoa. Então tudo começa quando a gente se desleixa com o ser de Deus. Depois disso, como a gente identifica? Quando aí tem um desleixo com a vida espiritual. A vida espiritual, ela não tem aquela prioridade como as demais áreas da minha vida têm, como família, como emprego, como vida financeira. A vida espiritual é só uma inclusa.
quando na verdade não é o correto. O correto é a gente dar prioridade à nossa vida espiritual, não deixar ela desleixada, de lado. Porque Abel foi aprovado, repito, Abel foi aprovado não pela oferta que ele ofereceu, Abel foi aprovado pela fé que ele tinha em Deus. Por isso que o versículo fala, Deus se agradou de Abel, pela fé que ele demonstrou, não de uma vida espiritual desleixada. Uma vida espiritual que não tem oração, que não tem palavra, que não tem vida de igreja. O pastor tem que ficar arrastando a ovelha, tem que ficar puxando toda hora. Daí quando, sabe o pastor que ele pega a ovelha e vai e puxa. E vai, e com muito sufoco, chegamos, a ovelha vai lá, daí ele só, assim, toma uma água, a ovelha já vai e escapa de novo. Aí tem que ir lá pegar de novo. Então, a gente se preocupar em não ter esse tipo de coisa, não ter esse tipo de vida espiritual desleixada. Desleixo com a igreja, com vida de igreja, com vida em comunidade, com vida em irmãos, em vida em santa ceia. É essencial que a gente venha a frutificar isso, a amadurecer esse entendimento conosco. Lembre-se, não é pelo que nós fazemos, não é a oferta, é a pessoa ofertante. É a fé do crente que Deus se importa. E essa fé, além que ida de igreja, obra, essas coisas não nos salve, o salvo, ele quer ter vida de igreja. O salvo, ele quer pertencer a essa comunidade. Se amadurecer espiritualmente através de vida da igreja, vida prática cristã. Então esse primeiro ponto é realmente para nos levar a entender a uma fé que é excelência. Excelente, que demonstra excelência, que demonstra fidelidade. Muito mais do que pensamento positivo. Se você ir ali na Praça Rui Barbosa, você vai encontrar, você pode ver, você pode abordar 10 pessoas, 7 vai falar assim, eu tenho fé em Jesus. Aí você fala assim, você vai em qual igreja? Não, eu nunca fui em igreja, mas eu creio na divindade, eu creio, Jesus é assim, ele é um cara legal, ele foi sábio, sabe? Como é algo que qualquer ateu pode falar. E nós não somos assim, a gente é um povo diferenciado, nós somos o povo da promessa, nós somos o povo que creu, nós somos o povo que somos salvos pela graça de Deus. Assim, a gente tem que se esforçar no sentido de demonstrar uma fé em excelência, uma fé em fidelidade. Ainda que não sejamos salvos por meio de obras, jamais nós chegaremos. Eu não estou falando para você ser perfeito. Não estou falando para você chegar numa plena perfeição. Mas estou dizendo que, ainda que a gente não seja perfeito, nós temos a responsabilidade, uma caminhada que a gente precisa trilhar. De uma fé salvífica. Uma fé salvífica, de fato, ela parte de Deus em nós. Mas a nossa resposta ao que Deus faz por nós é demonstrando uma fé excelente. Não só uma oferta excelente, mas uma crença, uma fé, uma entrega em excelência a Deus. A busca da excelência não é ser perfeito, muito menos ser os melhores. Muito menos ser os melhores. Mas sermos sinceros, compromissados. É simples. A excelência de uma fé não é a gente tentar ser o melhor, nem é tentar ser o perfeito, mas é ser o compromissado. Simples. Sincero. Abel demonstrou uma fé genuína, cujo testemunho ultrapassou gerações. Hoje nós estamos falando de Abel. Abel ele só é conhecido como aquele que foi morto pelo irmão, jamais. Ele é conhecido por quê? Porque ele, na pessoa ofertante, creu no Senhor. Creu em Deus. Creu no Deus que se revelou aos pais dele, que provavelmente sabia de toda a história que aconteceu, e creu em Deus, na misericórdia que Deus teve para os pais dele e para a humanidade. O legado de Caim, ao mesmo tempo, também ultrapassou. Agora, de Caim não adianta. De Caim você sempre vai ouvir falar, é o assassino. Esse é o legado que ele deixou, é o que primeiro matou, é o primeiro criminoso. É o Caim, é o que tem a maldição. Toda vez que você fala Caim, vai dar o nome de Caim pro seu filho para você ver. Se ninguém vai fazer algum comentáriozinho, nossa, Caim? Por quê? Porque é o legado que ele deixou. E Abel não. Abel já deixou um legado de fé, de a pessoa que creu no Senhor. O intuito, amados, não é ser como Abel, mas reconhecer que nós somos como Caíns, que implora a redenção em Cristo, para obter uma mesma fé justa e salvífica através do verdadeiro justo e assim entregar um sacrifício excelente e verdadeiro para aquele que morreu por nós, o verdadeiro justo, Jesus Cristo.
Cristo pode redimir a nossa natureza de Caim. Cristo pode redimir a nossa natureza de assassinos, a nossa natureza igual a dele, para uma fé genuína, a igual de Abel. Uma fé genuína que demonstra fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Ele nos perdoa e nos capacita por isso. Em segundo lugar, a gente aprende então que, além de ter uma fé em excelência, os primeiros crentes nos ensinam uma fé que agrada a Deus. É o título, é o tema do nosso sermão hoje. Uma fé que agrada a Deus. Aí ele vai falar de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Tudo que o versículo está falando é crer. Abel foi aprovado por Deus por crer. Enoque foi aprovado por Deus por crer. Aí ele continua. Aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Nós não temos muitas informações a respeito de Enoque. Nós temos aqui o que fala em Hebreus e nós temos o que fala em Gênesis 5, do versículo 21 ao versículo 24. Lá em Gênesis, o que é dito? Que Enoque viveu, andou com Deus, versículo 22, lá de Gênesis 5. Andou com Deus, gerou Metusalém, então ele que foi o pai do homem que mais viveu. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Aí o versículo continua. Todos os dias de Enoque, todos os 365 anos, todos, ele andou com Deus. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Hebreus com Gênesis, os dois textos, nos indica que Enoque andou com Deus, teve um testemunho aprovado, que agradou a Deus de tal maneira que Deus decidiu tomar para si. Não fez com que ele passasse pela morte. Ele não passou pela morte. Uma fé genuína. Uma fé simples. Quando eu falo aqui simples, eu falo não simples no sentido de simplório, tá? Estou falando, é simplório. Mas eu estou falando que é no sentido de não ter muita complexidade. É simples porque não é complexo. Perceba que a história de Enoque foi curta. Tudo que a gente tem de Enoque é 2 versículos de Hebreus, 4 em Gênesis. Tudo isso que a gente sabe dele. E ele é conhecido como aquele que andou com Deus, que Deus tomou para si e deixou o seu legado. E a gente sabe que em Enoque, falou Enoque, você já sabe, aquele que andou com Deus não passou pela morte. Você sabe, já é vinculado. É o legado que ele deixa. A história foi curta, uma história foi objetiva, mas que deixou o suficiente para nos ensinar uma fé que agrada a Deus. Uma fé que se aproxima, ele fala a causa. Uma das causas que Enoque foi levado para Deus, porque ele agradou. Ele continua lá, o versículo de número 6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Enoque creu que Deus existe. Enoque entregou, andou com Deus. Ele entregou a sua vida, fé na existência. Lembrando que nos tempos de Enoque, amados irmãos, não tinha Bíblia. Hoje a gente tem toda a construção da revelação de Deus. A gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. A gente tem Marcos, Mateus, João, Lucas, Atos. A gente tem até o final, que é Apocalipse. Nem ainda aconteceu, vai acontecer, está acontecendo, e a gente já tem até o final. Enoque não tinha essas coisas. Enoque não tinha, Deus se revelou a ele, mas toda essa construção teológica que a gente tem na palavra de Deus, toda essa revelação que a gente tem, Enoque não teve. E mesmo assim, ele, da pouca informação que ele tinha, foi o suficiente para ele entregar a vida a Deus. Para ele andar com Deus. Para ele ser fiel, para entregar uma fé que agradou ao Criador. E aqui quando ele fala de recompensa, não são necessariamente bênçãos materiais, mas são bênçãos. E são bênçãos que não vêm por causa de obras, mas por causa da compaixão de Deus. Deus tem compaixão de nós.
Por isso que ele fala, recompensa aqueles que o buscam. Enoque demonstrou uma fé que buscou a Deus e Deus o recompensou. Fé, a gente percebe então, Enoque nos ensina sobre fé de perseverança, fé de permanência. A fé precisa ser perseverante, amados irmãos. A gente vai ter altos e baixos na vida. Haverá momentos de saúde, mas haverá momentos de enfermidade. É sério que a gente só vai ter uma fé fiel, uma fé verdadeira, uma fé que agrada a Deus quando está com saúde, aí chega a enfermidade, aí agora é com os médicos. Ou quando a família está bem, opa, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí começam as crises no casamento, crise com o filho, Deus não está comigo. Nós temos altos e baixos nas nossas vidas. E seja nos altos, e seja nos momentos baixos, a nossa fé tem que ser perseverante. E Cristo faz isso conosco, para que a gente se mantenha firme, permanente. Enoque nos ensina isso, porque ele andou com Deus. Ele não foi um homem que creu em Deus. Ele foi um homem que andou com Deus. E um homem que não viveu os seus 20 anos, não. 300 e tantos anos. E andou com Deus. E agradou de uma maneira que Deus falou assim, não, ele não vai passar pela morte. Vou tomar ele para si. Eu quero ele comigo aqui. Se ele andou comigo em vida, ele vai andar comigo aqui, junto comigo. E ele recolhe Enoque. É uma fé de responsabilidade. Uma fé que tem compromisso. Uma fé que uma vez que se entregou ao Senhor, eu vou obedecer a esse Senhor. Se eu tenho que andar com esse Deus, eu vou andar da maneira como Ele quer, na vontade dEle. Apesar que eu tenha as minhas vontades, se as minhas vontades ir contra a dEle, vai prevalecer a dEle. É isso que significa tomar a cruz. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Renúncias das nossas vidas para uma fé que agrada em Deus. Uma fé em redenção. Uma fé em redenção. Agradamos a Deus não pelo que nós fazemos, mas agradamos a Deus em resposta àquele que fez por nós, que é Jesus Cristo. Agradamos a Deus entregando uma vida e andando com Ele, em resposta naquele que se entregou a vida na cruz do Calvário, que derramou seu santo e puro sangue sem pecado por mim e por você. Só conseguimos agradar a Deus, amados irmãos, porque alguém morreu por nós. Senão, nada do que fizéssemos traria a atenção de Deus. Pelo contrário, se dependesse de nós, apenas teríamos a rejeição do divino, a rejeição do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que possibilitou o nosso acesso a Deus. Possibilitou o nosso, uma fé que agrada ao Senhor. Aí você pergunta, mas Enoque veio antes de Jesus, para você ver o poder do sangue de Jesus, que retroagiu até os tempos de Enoque, que retroagiu até os tempos de Abel. Esses homens agradaram a Deus, mas ao ver esses homens, o Senhor estava vendo o sangue do Cristo que um dia viria e que morreu muitos e milhares de anos depois. É o poder do sangue de Jesus, é Ele que nos faz com que Deus se agrade de nós. É nele, numa vida com Ele, andando com Ele, que nós conseguimos agradar o Senhor. Essa é a resposta de nós como igreja a essa fé. Uma fé que agrada a Deus é uma fé que anda com o Senhor. Em último lugar, os primeiros crentes nos ensinam também sobre uma fé centrada no futuro. A fé, amados, é um foco não no presente. A fé são olhos postos no futuro também. Aí não tem como dizer a vida de Noé, o legado de Noé. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Essa é uma informação importante. Divinamente. Não foi a consciência dele. Não foram os filhos dele. Não foi o vizinho dele. Mas Deus, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele quem o Senhor condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Divinamente instruído, Noé foi. Nós vamos lá para o capítulo 6, 7, 8, 9, 10. Claro que a gente não vai ler tudo isso, mas eu vou resumir a história aqui. No capítulo 6, começa dizendo a corrupção humana. Então, passou Adão, passou Eva, passou Abel, passou Enoque e assim por diante. E Deus percebeu de como a humanidade se corrompeu.
A humanidade talvez fosse pior do que é hoje, ou igual ao que é hoje, enfim. A humanidade estava totalmente longe do Senhor. Porém, o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis fala: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. De toda uma humanidade, um homem encontrou favor ao Senhor. Aí Deus fala com Noé, traz a sua revelação, traz a sua proposta. O versículo 14 mostra instruções da arca, instruções dos animais que ele deveria levar, e assim continuou. Mas é interessante o que o versículo fala. Foi assim que Noé fez. Tudo o que ouviu, assim Noé fez. Conforme tudo que Deus havia lhe ordenado, assim ele fez. Nós temos aspectos de louvor na fé de Noé, que creu. Perceba que ambos os três foram louvados por crerem no Senhor. E ele creu em um dilúvio, amados, que aconteceria 120 anos depois. Porque quando você começa o versículo 6 lá de Gênesis, o Senhor diz: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal. Ele está falando do humano corrompido. Aí ele fala: e os seus dias serão 120 anos. Então Deus, a hora que chega a Noé, ele está falando assim: o homem está muito corrupto. Então, os dias dessa humanidade está contada, 120 anos. E assim ele se revela a Noé e manda construir a arca. Ou seja, de Noé até o dilúvio, 120 anos passaram. Então você imagina uma fé de um homem durante 120 anos, crendo que Deus vai mandar uma chuva que vai matar toda a humanidade e assim ele tem que criar uma arca, um barcão, né? E colocar os animais lá dentro. Queridos, é uma fé focada no futuro. Ele tinha uma vida com Deus que ele creu que Deus ia fazer isso. Daqui 120 anos depois. Você imagina uma fé em que você tem a convicção de que Deus vai fazer um negócio daqui 120 anos depois? Claro que a gente não vive tudo isso hoje. Então vamos diminuir. 10 anos. Imagina você ter uma fé de algo que Deus vai fazer daqui 10 anos. Já é uma fé que a gente fala assim, nossa, já é. Agora, não é 120. E ele creu. E assim ele constrói a arca. E a palavra fala que durante a construção ele prega. Ele avisa. Deus vai mandar o dilúvio. Imagina 120 anos. Deus vai mandar o dilúvio. Deus vai condenar a humanidade. Se arrependa dos seus pecados. E o povo fala assim, loucão de tudo. Mas depois de 120 anos, Deus enviou o dilúvio. Uma fé que foi focada no futuro. A nossa fé, amados, é um compromisso presente, mas também que tem olhos porque Deus vai fazer depois. Uma fé que também é direcionada no que o Senhor vai fazer daqui muitos anos, ou talvez daqui um certo tempo. A nossa fé não está presa ao nosso espaço, porque o nosso Senhor não está preso ao nosso espaço, ao nosso tempo, mas é um Senhor do passado, do presente e do futuro. Por isso que a nossa fé tem que estar voltada também para o futuro, com foco lá na frente, com o alvo lá na frente. A fé é uma confiança presente, mas também é uma confiança numa promessa que vai ser cumprida ainda. O Senhor vai cumprir as suas promessas. O Senhor vai resgatar a sua igreja. O Senhor vai tirar todo o sofrimento da igreja. O Senhor vai levar-nos para um lugar onde não há pranto, não há morte. Toda lágrima será enxugada e assim por diante. Essa é a fé que nós carregamos. Por isso que a fé também é sinônimo de algo que está para o futuro. Fé é crer, às vezes, no impossível. Pois o que é impossível para nós é possível para o Senhor. A gente sabe disso. Imagina 120 anos pregando para o povo. Se arrependa, Deus vai mandar água, Deus vai mandar o dilúvio. E nisso ele vai construir na arca. Eu fico imaginando a família de Noé. Seu pai deve estar... Ou eles creram igual Noé, ou se eles não creram igual Noé, eles falavam assim, nossa, já são... Eu imagino um dos filhos de Noé, pai, já passaram 119 anos e não veio ainda. Mas Noé falou assim, não, mas os meus olhos, a minha fé está no futuro. Se Deus falou que vai, Deus fará isso e vai mandar esse dilúvio. O início da galeria da fé mostra homens normais, falhos iguais a nós, mas que deixaram um legado. O magnífico disso é o Senhor que restaura e redime tais homens, que faz de pecadores homens e mulheres, com fé que demonstra excelência, fidelidade, que agrada a Deus e que é focada no futuro, que confia
no agir do Senhor no futuro. Só o Senhor pode fazer isso comigo. Só o Senhor pode fazer isso conosco. E através do sangue de Cristo e a capacitação do Espírito Santo, nós desenvolvemos tal fé em pessoas tão quebradas como nós somos. Que Deus nos abençoe e possamos assim construir uma fé que agrada a Deus. Uma fé excelente igual de Abel, uma fé que agrada ao Senhor igual de Enoque, uma fé que é focada no futuro igual de Noé. Mas lembrando, sempre falo isso, o texto nunca leva o mérito dos personagens. O mérito é sempre do Senhor, que produziu nesses personagens tais fé que agradam a Ele mesmo. E que Deus, esse é o nosso pedido, que pelo sangue do Cordeiro, Deus produza, capacite, amadureça uma fé para nós iguais a desses personagens. Essa é a nossa oração. Amém? Quero fazer uma oração por você, abaixe sua cabeça e assim depois cantaremos o hino.